Capítulo 8. Bem-aventurados os que têm o coração puro. Deixai vir a mim os pequeninos. Pecado por pensamento. Adultério. Verdadeira pureza. Mãos não lavadas, escândalo. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Instruções dos Espíritos, deixai vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Deixai vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. Mateus, v. 8, 2. Então, apresentaram-lhe algumas crianças para que ele as tocasse e, como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus ficou muito desgostoso e lhes disse: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles. Em verdade vos digo, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E, abraçando-as e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Marcos, ex. 13-16. 3. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade, e ela exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Eis a razão por que Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, assim como a tomou como símbolo da humildade. Essa comparação poderia parecer injusta, se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo, que ele traz, ao renascer para a vida corporal, as imperfeições de que não conseguiu se livrar nas existências anteriores. O modelo da verdadeira pureza só poderia nos ser dado por um espírito que tenha chegado à perfeição. No entanto, do ponto de vista da vida presente, essa comparação é exata. Porquanto, a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Jesus também não diz, de maneira absoluta, que o reino de Deus é para elas, mas sim para aqueles que a elas se assemelharem. 4. Já que o espírito da criança viveu outras encarnações, o que não se mostra, desde o nascimento, como realmente é. Nas obras de Deus tudo é sábio. A criança tem necessidade de cuidados delicados, que somente a ternura maternal pode lhe dar, e essa ternura cresce diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho sempre é um anjo, e é preciso que seja assim para cativar a sua solicitude. Ela não teria por ele a mesma abnegação se, em lugar da graça ingênua, tivesse encontrado em seu filho, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se ela conhecesse o seu passado. É preciso, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à fragilidade do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se observa nas criaturas muito precoces. É por isso que, ao aproximar-se à reencarnação, o espírito começa a perturbar-se e, pouco a pouco, perde a consciência de si mesmo. Durante um certo período, permanece numa espécie de sono, durante o qual todas as suas atividades ficam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida, e fazer com que ele esqueça as coisas que possam prejudicá-lo em sua nova existência terrestre. Entretanto, o seu passado exerce influência sobre ele, que, sustentado e secundado pela intuição que conserva a dada experiência adquirida, renasce melhor e mais forte, moral intelectualmente. Suas ideias, a partir do nascimento, retomam a atividade gradualmente, à medida que os órgãos vão se desenvolvendo, de onde se pode dizer que, no decorrer dos primeiros anos, o espírito realmente é criança, porque as ideias que formam a base do seu caráter ainda estão adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos permanecem adormecidos, ele é mais dócil e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazer com que progrida, o que torna mais fácil a tarefa que pertence aos pais. Portanto, por algum tempo, o espírito se reveste com o manto da inocência, e Jesus está com a verdade, quando toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade, apesar da anterioridade da alma. Pecado por pensamento. Adultério 5. Aprendestes o que foi dito aos antigos? Não
cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher, com um mau desejo por ela, em seu coração já cometeu adultério com ela. Mateus, v. 27 e 28. 6. A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo da sua acepção, mas sim de uma forma mais ampla. Jesus, muitas vezes, empregou esse termo para designar também o mal, o pecado e todos os maus pensamentos. Como, por exemplo, nesta passagem, porquanto, se alguém se envergonhar de mim ou de minhas palavras no meio dessa raça adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, acompanhado dos santos anjos. Marcos 8:38. A verdadeira pureza não está só nos atos, ela também está no pensamento, porque aquele que possui o coração puro nem pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer dela. Condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. 7. Esse ensinamento naturalmente dá margem a esta questão: sofrem-se as consequências de um mau pensamento, que não produziu nenhum efeito. É preciso que se faça aqui uma importante distinção. À medida que a alma, comprometida no mau caminho, avança na vida espiritual, ela se esclarece e vai se libertando, pouco a pouco, das suas imperfeições, de acordo com o grau de boa vontade que empregue, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento, portanto, é uma consequência da imperfeição da alma, porém, segundo o desejo que ela possui de se melhorar, até mesmo esse mau pensamento transforma-se num motivo de progresso para essa alma, porque ela o repele com energia. É o sinal de uma mancha que ela se esforça para fazer desaparecer, não cederá à tentação de satisfazer a um mau desejo, se por acaso essa oportunidade se apresentar. Depois de haver resistido, ela se sentirá mais forte e feliz com a sua vitória. Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções, ainda procura a ocasião de praticar um mau ato, e se não o praticar não é por efeito da sua vontade, mas por falta de ocasião. Ela é, pois, tão culpada como se o houvesse cometido. Em resumo, a pessoa que não consegue o mau pensamento já progrediu naquela que vem esse pensamento. Mais que o repele, está próxima de alcançar progresso e, finalmente, aquela que tem esse pensamento, e nele se satisfaz, ainda está sob toda a força do mal. Em um trabalho está feito, na outra ele está por fazer. Deus, que é justo, leva em consideração todas essas diferenças ao responsabilizar o homem por seus atos e pensamentos. Verdadeira pureza. Mãos não lavadas. 8. Então, os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: porque os teus discípulos violam a tradição dos antigos, visto que eles não lavam as mãos quando tomam as suas refeições? Jesus lhes responde, dizendo: e vós, por quê transgredis o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus disse: honrai vosso pai e vossa mãe, e também, aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: aquele que disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferta que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. Assim, por causa da vossa tradição, torna inútil o mandamento de Deus. Hipócritas, Isaías bem profetizou, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim em vão, pois me honram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E depois, chamando o povo a si, lhes diz: ouvi compreendei bem isto, não é o que entra pela boca que suja o homem, mas o que sai da boca é que o suja. O que sai da boca vem do coração, e é isso que torna o homem impuro, porque é do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as
Maledicência. Se são essas coisas que tornam o homem impuro, e o comer sem haver lavado as mãos não torna homem impuro. Então, seus discípulos se aproximaram dele e disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, respondendo, disse: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos, e se um cego conduz outro cego, ambos cairão no fosso. Mateus 15, 1-20. 9. Enquanto Jesus estava falando, um fariseu o convidou para ir jantar em sua casa. Tendo entrado, ele pôs-se à mesa. O fariseu, então, começa a dizer para si mesmo, porque ele não lavou as mãos antes de comer? E o Senhor lhe disse: Agora, vós, os fariseus, limpais o que está por fora do copo e do prato, mais o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Quem fez o que está por fora não fez também o que está por dentro. Lucas 11, 37-40. Bens. Os judeus haviam menosprezado os verdadeiros mandamentos de Deus, para se dedicarem à prática de regras estabelecidas pelos homens, das quais seus severos observadores faziam casos de consciência. A essência, muito simples, acabara desaparecendo sob a complicação da forma. Como fosse mais fácil praticar atos exteriores do que se reformarem moralmente, lavar as mãos do que limpar o coração, os homens iludiam a si mesmos, e se acreditavam quites para com Deus, porque se habituavam a essas práticas, mas continuavam como eram, pois lhes ensinavam que Deus não exigia mais nada. Eis porque o profeta disse: em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando máximas e leis humanas. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo colocada em segundo lugar, o que faz com que muitos cristãos, da mesma forma que os antigos judeus, acreditem ter a salvação mais assegurada pelas práticas exteriores que pelas práticas da moral. É a esses acréscimos, feitos pelos homens à lei de Deus, que Jesus se refere ao dizer: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Mas o homem só chega a Deus quando se torna perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge o seu objetivo. A religião em que se acredita encontrar apoio para fazer o mal é falsa ou foi falsificado em seu princípio. Esse é o resultado a que chegam todas as religiões, em que a forma supera a essência, o fundamento. A crença na eficácia dos signos exteriores é nula, se ela não impede que se cometam homicídios, adultérios e expoliações, que se digam calúnias, que se faça mal ao próximo, qualquer que seja. Ela faz supersticiosos, hipócritas ou fanáticos, mas não faz homens de bem. Portanto, não basta ter a aparência da pureza, é preciso, antes de tudo, ter a pureza de coração.